Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Superi Notícias desta quinta-feira e um segundo bloco especial. Recebo aqui no estúdio da Superi TV, em especial ao Superi Notícias, a corretora de imóveis Esther Silveira, que está aqui para poder falar de um assunto muito interessante e curioso. Porque desde o ano passado, justamente no momento em que entramos nesse cenário pandêmico, o setor imobiliário aqui de Governador Valadares cresceu e tem crescido bastante. Algo, um movimento totalmente inverso do que tem acontecido com outros setores da economia, não só aqui de Valadares, mas de todo o Brasil. E a Esther está aqui para poder falar justamente sobre esse assunto, sobre esse tema. Primeiramente, Esther, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite para falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Esther, para a gente poder começar o nosso bate-papo, de fato, o setor imobiliário, mesmo na pandemia, tem crescido bastante aqui em Valadares? O setor imobiliário como um todo, ele se mostrou bem resiliente na pandemia. Sim. E aqui em Valadares não poderia ser diferente. Realmente, nós observamos um crescimento expressivo do setor imobiliário. E dá para a gente poder mensurar em questão de porcentagem o tamanho desse aumento aqui em Valadares? Olha, aproximadamente 30%, ficou bem próximo da média nacional. E a nossa expectativa é que ele continue crescendo até dezembro de 2021. Olha que interessante, né? Mesmo na pandemia, houve um acréscimo, um crescimento e a expectativa para o final deste ano, ainda estamos no mês 8, é claro que já estamos chegando na parte final de 2021, mas a expectativa para o final do ano é ainda mais, de crescimento. Para a gente poder voltar no período pré-pandemia, eu queria saber de você qual que era a perspectiva para o ano de 2020 em relação ao setor imobiliário aqui de Governador Valadares e, claro, antes, em 2019, não sabíamos que existiria uma pandemia em 2020. Então, eu queria saber de você qual que era a perspectiva, qual que era a expectativa de vocês desse setor para o ano de 2020. O setor imobiliário, ele já mostrava crescimento até então. Então, estávamos bem otimistas com relação ao ano, Sim. mesmo sem saber da pandemia. Aí veio a pandemia, como é que ficou a cabeça de vocês? Com a pandemia vem aquela insegurança. Sim. Mas se mostrou bem resiliente. O mercado imobiliário, a gente usa essa palavra, ele se mostrou resiliente nesse período pandêmico. Sim. E surpreendeu a todos. Por quê? Os novos hábitos da família e outros também fatores da economia desencadearam esse boom do mercado. Contribuíram para que esse movimento pudesse acontecer. Exatamente. E justamente sobre esses motivos, queria saber de você qual é o principal fator, o principal motivo que tem feito o setor imobiliário não parar e crescer e indo, claro, na contramão do mercado, aqui da economia de Valadares, mas também de todo o Brasil. Sim. Qual foi o principal motivo? São dois principais motivos. O primeiro, que vem diretamente da pandemia, é a necessidade que as pessoas tiveram de se readaptar nesse período. Elas querem casas mais confortáveis, porque tem a questão do home office, sim, a questão também de estudar em casa e o lazer em casa. Então, as famílias procuram casas em que possa haver essa interação e essa otimização de ambientes. Uma casa que acolha todas as novas necessidades dessas pessoas. Sim. O principal motivo é esse. E o segundo também, que eu não posso deixar de falar, é a oferta do crédito. A grande oferta do crédito, e a gente teve também uma marca histórica, que foi a Selic, a 2%, sim, verdade, que fez com que os demais índices também abaixassem, sim, e permitisse taxas bem atrativas. Então, as taxas de financiamento estavam bem atrativas. Sim. Então, esses dois fatores contribuíram expressivamente para esse crescimento. E um outro ponto para poder ser abordado, e quero saber de você. Na sua visão, então, o isolamento social mudou as prioridades das pessoas? Sim. As pessoas se atentaram para a qualidade de vida dentro de casa. Porque antes as pessoas tinham aquela coisa, quero curtir com a minha família, eu vou sair, eu vou comer em um restaurante. Então, tudo isso se voltou para dentro de casa. Sim. Então, as pessoas se atentaram para isso, a necessidade de uma qualidade de vida em casa. Nós falamos no meio do nosso bate-papo sobre a perspectiva. Você falou que a perspectiva é ainda de mais crescimento ainda neste ano de 2021. Dá para a gente poder imaginar e ter uma noção mais ou menos do que pode acontecer em 2022 nesse setor? Sim, para o restante de 2021 ainda está bem otimista. Em média 35%.
mas os mais otimistas acreditam que pode chegar a 48%. Ou seja, 50%, né, praticamente. É realmente fantástico. Sim. E continua em 2022. Por quê, Gustavo? Muitos hábitos adotados na pandemia vão continuar. Sim. No período pós-pandêmico. Algumas coisas vão continuar. Então, a gente entende que isso também vai contribuir muito para o crescimento em 2022. As mudanças do setor imobiliário, por exemplo, o processo totalmente digital. Isso vai continuar com certeza, né? Então, tem várias mudanças na pandemia que vieram para ficar. Sobre mudanças, queria saber de você, que está na área já há algum tempo e tem experiência e tem propriedade para poder falar sobre o assunto. Mesmo com esse crescimento elevado, que é sempre muito salutar para vocês que são da área e estão no ramo, quais foram os impactos que a pandemia causou e levou até vocês no sentido do modo de trabalho, a questão do home office? Quais foram os impactos? Olha, a maior mudança foi no crédito. Tem processos que a gente conduz, que é 100% digital. Sim. A gente não tem contato com ninguém da instituição financeira. Então, todo o processo é feito digitalmente e aquele que não é assinado também digitalmente, ele chega pelos correios, a pessoa registra aquele contrato e devolve para a instituição financeira sem contato pessoal com entre nenhuma das partes. Isso é bem interessante. Otimizou todo o processo. É a tecnologia em favor da otimização. E sobre as tendências, e aí saindo um pouco da questão da pandemia, né? Mas claro que nós estamos ainda na pandemia, então não tem como sair muito desse cenário. Mas quais são as tendências do setor imobiliário, não só para este ano de 2021, mas também pensando em 2022, na questão dos modelos? Você acabou de falar que as pessoas estão priorizando mais o aconchego nas suas respectivas casas. Pensando nisso, quais são as tendências, não só para 2021, mas também para 2022? Já falando na parte de projetos de casa, as pessoas procuram casas mais aconchegantes. O que está super em alta é a integração dos ambientes, menos paredes em casa, sim. Valadares aderiu a essa tendência. As pessoas elas querem ambientes integrados, com menos paredes, uma área de lazer interessante para que a família consiga, de fato, estar fazendo a sua socialização ali dentro do lar. Isso vai permanecer. A presença do verde, do paisagismo, que traz aquele aconchego, também está bastante em alta. Sim. E essas mudanças, de fato, vieram para ficar. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, desde já agradeço mais uma vez a sua participação e a sua presença aqui no Super Notícias, Esté. Para a gente poder sair um pouquinho mais só do setor imobiliário, você vai entender onde eu quero chegar. Você como uma empresária que está num setor que, diferentemente do que aconteceu com outros setores que estão alocados dentro da economia, não só aqui de Valadares, mas também de todo o Brasil, teve um crescimento e continua crescendo. Mas a sua visão como empreendedora, como empresária, como é que você analisa o cenário da economia no Brasil neste momento? A gente percebe uma discrepância entre setores. E é justamente os setores que se destacam Sim. que vão impulsionar. A gente fala que são setores carro-chefe, né? Que promove aquele equilíbrio para que a economia não despenque, de fato. Então, o ponto interessante dessa resiliência, não só do setor imobiliário, mas de outros, é justamente esse. Esses setores, eles conseguiram promover, é claro que a gente sabe que tem setores que estão sofrendo muito, que vão se recuperar lentamente. Mas os setores que se destacaram, um outro ponto que a gente pode salientar é justamente esse, de promover esse equilíbrio econômico. Interessante, né? E você tocou, por exemplo, você acabou de falar, né, que alguns setores tiveram uma queda muito acentuada Sim. e que, infelizmente, claro, vão demorar a se reerguer. Exatamente. Um deles, e a gente pode sair de Valadares, mas também colocar em todo o Brasil, é o setor de eventos, por exemplo. Sim. Houve, ano passado praticamente não teve evento, não teve show de qualquer gênero musical. Claro que em algumas regiões tivemos até alguns eventos, né, mas não daquela forma que nós estamos acostumados, né? Antigamente, lá em 2019, 2018, a gente sabe que Exatamente, o cenário mudou bastante. Exatamente. Em 2020 e também, claro, em 2021. Mas, claro, com o avanço da vacinação, dá pra gente poder chegar, né, no patamar pré-pandemia. Esté, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra bater esse papo com você sobre um assunto muito interessante, muito importante,
que tem ligação direta com quem está assistindo, né? O setor imobiliário, todo mundo quer ter sua casa, todo mundo planeja ter sua casa, enfim. Obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda, né? No sentido de poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Agradeço muito a seu convite, Gustavo, e é um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse mercado, trazendo informações que com certeza fazem a diferença na vida de toda a população. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Estel. O Super Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, só para a gente poder encerrar a edição desta quinta, né? Falar do Galo, o Atlético que ontem perdeu para a equipe do Bahia pelo placar de 2-1, mas por ter vencido a primeira partida em casa na semana passada por 2-0, a equipe mineira conseguiu avançar para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Atlético que fez um primeiro tempo horroroso, sem sombra de dúvidas, foi uma das piores partidas do Atlético, se a gente pegar só o primeiro tempo nesta temporada de 2021, mas o chileno Eduardo Vargas entrou no segundo tempo e conseguiu marcar o gol que deu a classificação à equipe atleticana. Lembrando que se o jogo tivesse ficado em 2-0, a disputa iria para os pênaltis. Mas o gol do Vargas acabou salvando a equipe do Atlético de uma possível, de uma provável disputa de pênaltis. Galo que agora pensa no jogo contra a equipe do Juventude, domingo às 4 horas, lá na Serra Gaúcha, mas também já tem o pensamento voltado para a partida de quartas de final da Libertadores da América contra a equipe do River Plate. É já na semana que vem, primeira partida sendo disputada lá em Buenos Aires, na Argentina, o jogo de volta sendo disputado no Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético que entra aí numa reta decisiva neste momento da temporada, Jogou ontem pelas oitavas da Copa do Brasil, conseguiu a classificação, está bem no Brasileiro, quer alcançar, claro, a liderança da competição nacional e na próxima semana tem jogo válido pela principal competição que o Atlético disputa neste ano de 2021, que é, claro, a Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que se prepara para o confronto de sábado, 11 horas da manhã, contra a equipe do Brusque, jogo fora de casa. E o Cruzeiro que vive a expectativa de contar com Vanderlei Luxemburgo. Ele que voltou à equipe da Toca da Raposa após 6 anos. Existe a expectativa de que o Luxemburgo já possa assumir o comando do Cruzeiro já no jogo de sábado. Luxemburgo que chega com a missão de fazer com que o Cruzeiro possa sair da zona de rebaixamento da Série B, assim como aconteceu outrora, com o Filipão em 2020. Portanto, é o Cruzeiro se apegando mais uma vez no passado para poder tentar salvar o presente. O Super Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, eu volto amanhã com muito mais informação e, claro, aqui na tela da Super TV, canal 20 da TV a cabo. Um grande abraço e até amanhã.